Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. Que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida, que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos aqui para ser canal de bênção para você. E hoje nós iremos abordar um assunto importante para nossas vidas. Vamos falar sobre vivendo a quietude espiritual em Jesus. A gente sabe que a gente está vivendo num período, num tempo muito conturbado, onde as pessoas encontram muitas vezes preocupadas demais, com agitações da vida, mas nós iremos mostrar biblicamente como é viver na quietude espiritual de Jesus Cristo. No capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 ao 27, olha só o que Jesus disse. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Está vendo? Jesus, olha, já estava alertando os seus discípulos acerca dessa preocupação demasiada. A verdade, ele queria que os seus discípulos, as pessoas, vivessem a quietude, não se preocupassem tanto, mas que depositassem a sua confiança no Senhor. Então, em primeiro lugar, existe um perigo muito grande da preocupação demasiada com o futuro. O futuro é algo incerto, o futuro é incógnita. E muitas pessoas se preocupam demais com o futuro. E existe esse perigo. Por quê? Quando se preocupa demais com o futuro, a pessoa, principalmente o cristão, ele está dizendo que ele não está confiando muito no Jeová Jireh, que é o Deus da providência. Tá bom? Então, este é um perigo de se preocupar demais com o futuro. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Viva o seu dia com intensidade, viva para o Senhor e deixa o futuro que a Deus pertence. Também, quando não há um equilíbrio, a preocupação, o serviço demasiado faz com que a pessoa vai se afastando do Senhor, abandonando a comunhão com o Senhor. E fica muito preocupado com as preocupações e com o serviço, e aí acaba que perdendo a comunhão com o Senhor. É errado a pessoa se preocupar? Não. Tem que se preocupar, mas não demasiadamente. É errado trabalhar? Não. Nós tem que trabalhar, mas também tem que ter um equilíbrio, tem que manter este equilíbrio. Olha o exemplo de Marta, no capítulo 10 de Lucas, no versículo 38 ao 40, o escritor, o Lucas, ele vai narrar, que existia ali, que quando Jesus foi visitar aquela aldeia, Marta, ela estava preocupada demais com seus afazeres, com seus serviços. Ela estava errada em estar procurando fazer alguma coisa para o Senhor, para alimentar o Senhor, servir o Senhor. Não, mas ela estava preocupando demais e acabou esquecendo a melhor parte. Qual era a melhor parte? Estar com o Senhor. Então, muitas vezes o serviço, as preocupações demais faz com que a pessoa esqueça o Senhor e acaba perdendo a comunhão com Deus. Então, essa preocupação demais com o futuro é um perigo muito grande. Muitas pessoas hoje em dia estão se preocupando demais com o futuro, esquecendo do agora, do presente, de viver para Deus. Também, olha só, em segundo lugar, é necessário viver sem inquietação. Mas como é isso? Viver sem inquietação. Hoje, com o capitalismo, a globalização, o materialismo, a correria do dia a dia, faz com que o homem ele fica vivendo agitado demais. Com todos os problemas, trabalho, família, muitas e muitas outras coisas, faz com que ele trabalhe, fica muito agitado. E vai tirando aquela essência do homem de viver na quietude. Tem se afastado cada dia mais o homem dessa quietude, de olhar para a natureza, refletir para a natureza, ter o contato com a natureza, a sua simplicidade diante das pessoas, diante da natureza, faz com que o homem perde essa essência de ter esse contato com a natureza e olhar para o céu, parar no lugar, acordar de manhã, respirar bem fundo, viver tranquilo. Por quê? Porque ele está muito preocupado com as coisas desta vida. E é um perigo muito grande. Jesus, ele mostrou o remédio, a solução para os discípulos, quando estavam preocupados pelo que havia de comer, de beber, de dormir, de se vestir. Jesus, ele disse para eles, ele disse assim: olhe para as aves dos céus, olhe para o lírio dos vales. Está vendo? Jesus mandou olhar para quê?
para a natureza, para o céu, para as aves. Olha o exemplo, Jesus deu exemplo, que as aves nem plantam, nem colhem, né? Os lírios também, tudo isso, e Deus cuida de tudo. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. O Jeová Jireh, ele cuida nos mínimos detalhes, tá bom? Então é importante você ter essa consciência de que o Jeová Jireh, ele cuida nos mínimos detalhes. Mas como que a gente vai viver essa quietude? Quando a gente pega as nossas ansiedades, os nossos problemas, nossas preocupações e lança sobre Jesus. Lança sobre Jesus. Olha só em Filipenses, no capítulo de número 4, vamos comigo aí, ó. Se você puder acompanhar, fazer a leitura, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6 e 7, diz assim, ó. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 5. Versículo 6 agora. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Jesus. Está vendo o que ele diz, Paulo? Para não andeis inquietos, e que lançar as petições, a súplica, lançar quem? A Deus, porque só Ele pode resolver, só Ele que traz refrigério para a vida do homem. Tá certo? Também lá em Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7, Pedro diz bem assim, ó, lançando sobre Ele, quem é Ele aqui? Jesus, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Que ansiedade é essa que ele está falando? Das preocupações. O que eu vou comer amanhã? Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou estar trabalhando? Será que eu vou estar com isso, aquilo, outro? Pedro manda lançar sobre Jesus. E Jesus deu o remédio. Olha para as aves dos céus. Olha o lírio dos vales. Não se preocupe, porque não vai resolver. Mas, e por fim, como que nós podemos viver essa quietude espiritual em Jesus? Como é? Como é que é? É necessário viver sob os cuidados de Deus. Quando nós vivemos sob os cuidados de Deus, entregamos tudo ao Senhor, confiamos nele, Deus, ele cuida. Sabe como é que ele cuida? O Salmo 23, muito conhecido. Que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Tá vendo? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É viver sob os cuidados de Deus, sobre esse bom pastor, esse pastor que cuida de nós. Tá vendo? Olha que maravilha. Para isso, quando a pessoa ele tem essa ciência, ele quer viver sob esse cuidado, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter a paz de Deus na sua vida. Jesus, ele disse, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Lá em João capítulo 14, versículo 27, ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, viver sobre a quietude espiritual em Jesus é isso. E, por fim, é entregar tudo ao Senhor. Lá em Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, quais são as demais coisas? Aquilo que ele estava falando lá no versículo 25 e diante, que nós estamos dizendo. Todas essas coisas serão acrescentadas. Todas serão acrescentadas. Então eu digo para você, meu amigo, para você, meu irmão, viva sob os cuidados de Deus. Viva sob os cuidados de Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça. O restante, deixa que Deus cuida. Deus, ele cuida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E no próximo vídeo vamos falar sobre mais assuntos importantes para você. Então, não perca, fica sempre ligado aí. E divulgue também para as pessoas, para que elas possam aprender da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe.